Olá, caro aluno, sejam bem-vindos. Nós estamos na primeira teleaula, nós estamos na disciplina de Sistema de Informação. Então, seja bem-vindo ao nosso curso de Sistemas Contábeis. Meu nome é Marco Rissatomi, estamos no 6º semestre e o tema da nossa aula de hoje, é Introdução a Sistema de Informação. No caso aí, a primeira teleaula nossa, e aí desejo boas-vindas, até já verificando que vocês estão muito atentos em relação às disciplinas anteriores que a gente veio acompanhando aí um pouco, com o professor anterior. E é muito bom estar com vocês, vocês estão participando muito bem, o pessoal do 6º semestre já está bem engajado aí no curso de Sistemas Contábeis. E o tema de agora é Sistemas de Informação baseado na tecnologia da informação e comunicação. Então, a gente vai ver bastante coisas, bastante informações, conhecimentos, para a gente poder trabalhar nesse conteúdo. Você que já conhece um pouco de sistema de informação, com certeza vai conseguir aplicar um pouco do que a gente já está trabalhando nessa disciplina, Então, para a gente começar, eu gostaria de apresentar para vocês, no slide ali, o que é o sistema de informações, no caso, para a nossa primeira teleaula, falando sobre conceitos introdutórios à informação e conhecimento. Então, o foco na aula de hoje, a gente vai estar tentando entender junto com você o que é informação, o que é conhecimento e como que a gente pode trabalhar na gestão do conhecimento, gestão eletrônica de documentos e principalmente no sentido do ambiente organizacional, ambiente das empresas. Então, baseado na TI, baseado na tecnologia da informação e comunicação, a gente vai estar trabalhando nesse tema aqui, que é muito importante para você, importante para quem está na área administrativa, para a área contábil. Você que está na área contábil, você pode perceber que todas as informações, todos os registros acabam vindo para você. Na verdade, eu diria assim, pela experiência que eu tenho em desenvolvimento gerencial e principalmente com foco na gestão da qualidade, a gente percebe que a contabilidade não é o final. A gente acaba vendo que os registros, eles vão sendo, registro dos fatos, eles vão caminhando para a contabilidade, mas antes, a gente sabe muito bem, quem trabalha com sistema de informação sabe que a origem é da contabilidade. Então, através da estratégia, lógico que a estratégia de negócio é importantíssimo, porque vai direcionar como que a empresa deve trabalhar no sentido de alcançar um objetivo, seja ele de curto, médio ou longo prazo, mas a contabilidade é que vai também, juntamente com esse objetivo, com essa estratégia, traçar os procedimentos necessários, um formato de como que a empresa vai registrar esses eventos, essas ocorrências dentro de cada área, seja ela da contabilidade própria ou então do departamento financeiro, comercial, estoque, produção industrial, tramitação com os fornecedores, todas as transações com os clientes, parceiros e tudo mais, até mesmo com os proprietários, os acionistas. Então, isso tudo vem em conjunto. Isso se trata, então, de sistemas de informações que podem estar automaticamente sendo automatizado, ou então informatizado através dos sistemas de informações baseado na tecnologia da informação. Para isso, a gente vai assistir um vídeo agora para você perceber algumas das aplicações, didaticamente, como é que elas estão ocorrendo, como é que ocorreram nesses últimos anos. Prever o futuro não é tarefa fácil, especialmente quando a ideia é falar sobre tecnologias que podem mudar o nosso dia a dia. A lista a seguir pode não se tornar inteira realidade, mas são ideias, sem dúvida nenhuma, mais que interessantes. Confira! Carros elétricos sem fio, materiais capazes de se autorregenerar, alimentação molecular e muito mais. Acredite, tudo isso já está sendo testado ou até em desenvolvimento.
A informação é do Conselho do Fórum Econômico Mundial, que recentemente anunciou sua lista das 10 principais tecnologias emergentes para 2013. Conheça agora a seleção que levou em conta a possibilidade de avanços no desenvolvimento industrial e econômico e também a possibilidade de implantação industrial a curto e médio prazos. Surpreenda-se! Imagine poder abastecer um carro em movimento. Na próxima geração de veículos elétricos, bobinas sob o assoalho prometem carregar a bateria do veículo remotamente. A energia virá de um campo eletromagnético gerado por cabos instalados sob a estrada. Depois, com a bateria cheia, o veículo pode circular livremente por outras ruas. Atualmente, veículos elétricos online estão passando por testes de estrada em Seul, na Coreia do Sul. Nós conferimos um experimento desse tipo na CES, feira de tecnologia realizada em Las Vegas. Esse Rolls-Royce elétrico era carregado sem fios. A mágica acontece por meio de um campo magnético entre essa plataforma e o assoalho do carro. Impressoras 3D já são testadas e até vendidas, inclusive aqui no Brasil. A impressão 3D deve evoluir e permitir a criação com qualidade de estruturas sólidas a partir de simples arquivos digitais. Potencialmente, essa novidade promete revolucionar a fabricação de muitos objetos plásticos e até metálicos, que poderão ser impressos remotamente em casa ou no escritório. Assim como um machucado que cicatriza, uma aposta é a criação de materiais estruturais não vivos capazes de se autorregenerar quando cortados, rasgados ou quebrados. Você já imaginou? Materiais que se consertam sozinhos, sem intervenção humana. Um dos grandes potenciais dessa tecnologia seria melhorar a segurança de materiais utilizados na construção civil, carros e aviões. Novas tecnologias devem viabilizar a dessalinização da água do mar a baixo custo. Se a escassez de água potável é um problema ecológico iminente em muitas partes do mundo, tirar o sal da água marinha a baixo custo ofereceria uma fonte praticamente ilimitada de água. Atualmente, isso tem um custo energético muito alto, principalmente porque quase sempre envolve bombas movidas a diesel. Tecnologias emergentes oferecem potencial para a dessalinização e a purificação de águas, reduzindo o consumo de energia em 50% ou mais. Hoje, muitos estudos apontam a possibilidade de usar a energia solar para transformar o dióxido de carbono em combustível para veículos. Uma das abordagens mais promissoras usa bactérias fotossintéticas geneticamente modificadas para transformar resíduos de CO2 em combustíveis líquidos ou produtos químicos de baixo custo, usando sistemas conversores alimentados por energia solar. Técnicas modernas podem acabar com a desnutrição que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Por meio da identificação e reprodução de proteínas naturais essenciais para o ser humano, a biotecnologia promete levar a alimentação ao nível molecular, proporcionando assim aminoácidos mais solúveis e com melhor gosto, textura e características nutricionais. Isso sem contar com os benefícios no desenvolvimento muscular e no controle da obesidade. Gastronomia à parte, a solução parece interessante. O crescente uso de sensores vai mudar a forma como nos relacionamos com o mundo à nossa volta, especialmente na área da saúde. Exemplos incluem sensores que monitoram as funções corporais, como frequência cardíaca, oxigenação do sangue e nível de açúcar no sangue, que, se necessário, respondem de forma automática. Fora da medicina, sensores também podem permitir que veículos se identifiquem quando em movimento e assim reduzam drasticamente o risco de acidentes. Depois de quase uma década de pesquisas, cientistas já trabalham com a incrível possibilidade de produzir medicamentos dentro do próprio corpo humano. São medicamentos ao nível molecular que agem apenas em torno da célula doente ou mesmo no seu interior.
tecnologia se baseia no uso de materiais orgânicos para criar circuitos e dispositivos eletrônicos. Esses circuitos eletrônicos orgânicos são finos, flexíveis e até transparentes. Diferentes dos semicondutores à base de silício, a eletrônica orgânica pode ser impressa por processos de baixo custo, similares à impressão a jato de tinta. Um exemplo são coletores solares fotovoltaicos impressos, que custam muito menos do que as células solares de silício e podem acelerar a transição para o uso de energias renováveis. Hoje, os reatores nucleares usam apenas 1% da energia potencial disponível no urânio. O resto vira lixo nuclear radioativo. A longo prazo, o futuro da energia atômica depende da disponibilidade de combustível, neste caso, o urânio. Uma das maiores promessas para esse problema são os reatores de quarta geração. Esses reatores convertem o urânio 238 em plutônio 239, que pode ser utilizado como combustível. Todas essas tecnologias emergentes para 2013 representam uma visão do Conselho do Fórum Econômico Mundial. Mas e você? O que acha disso tudo? Parece um futuro bastante promissor e high-tech, não é? Bem, participe, deixe sua opinião nos comentários e no link logo abaixo do vídeo desta matéria, confira a imensa discussão que o assunto já causa em todo o mundo. Bom, esse vídeo é mais para você ter uma visão, né, de algumas opções que a gente tem em tecnologia e que as empresas estão utilizando e você também pode tomar conhecimento disso, não só por esse vídeo, né, mas é uma forma de você perceber o quanto tem de possibilidade de recursos, de ferramenta, da tecnologia da informação que vocês podem estar lançando mão ou então percebendo como alternativa das empresas em relação à competitividade, em relação à sobrevivência mesmo, né? Tudo bem? Vamos para os nossos conceitos iniciais da tecnologia da informação. Vamos para o slide? Eu tenho um conceito aqui chamado técnica. A palavra técnica, ela tem como definição o quê? Criar uma forma de manipular, ou seja, transformação. Transformar é o quê? Qualquer conhecimento, né? Um conhecimento que possa gerar inovações. Então, como resultado, nós temos algumas inovações, nós temos alguns resultados, são resultados bons, né? A gente considera assim, com o objetivo de facilitar um determinado trabalho. Então, a partir da técnica, a gente sabe que eu, utilizando uma técnica, eu consigo gerar alguma facilidade para o nosso trabalho, para o nosso cliente, para o nosso usuário. Então, enfim, isso se chama técnica. É também uma ação ou conjunto de procedimentos e de objetos que constituem uma atividade. Então, a partir do momento que eu defino quais são as atividades passo a passo para eu desempenhar e conseguir gerar essas inovações, isso se chama técnica também. E também é um conhecimento, no caso, empírico, ou seja, é o resultado das nossas experiências. Vejam bem, o ponto-chave está aqui, ó, é o resultado das nossas experiências. A partir do momento que eu experimento uma maneira de se trabalhar, uma maneira de se fazer qualquer atividade, eu posso chamar isso de técnica. Enquanto que a tecnologia é uma técnica, eu diria assim, é uma técnica evoluída. É o fruto das ideias, né, surgidas no passado e ao longo dos anos foram modificadas e atualizadas e aprimoradas. À medida que a gente consegue fazer a modificação, a atualização e a melhoria da técnica, nós chamamos isso de tecnologia. Ou seja, estamos melhorando a nossa técnica. Os computadores, fibra ótica são esses recursos da TI, né? E um conjunto de conhecimentos são resultados da transformação da técnica para a tecnologia, tá ok? Eu vou fazer um diagrama aqui, basicamente é o seguinte, eu tenho uma técnica já consolidada, certo? A partir do momento que eu tenho uma técnica, eu sei que eu consigo fazer um resultado. À medida que eu aplico a tecnologia, aplico
aplico as nossas experiências, né, experimentos em relação àquela técnica, a gente cria, então, a nossa técnica evoluída. Ou seja, surge, então, uma técnica, eu diria assim, técnica linha ou técnica 2, que é uma evolução daquela técnica anterior. Tudo bem? É só para a gente entender por que a tecnologia ela vem avançando ao longo do tempo. E as áreas da tecnologia são várias, né? Eu estou elencando algumas aqui, só para você entender como que funciona no dia a dia na sua atividade. A área da tecnologia pode ser um produto, quando a gente cria um produto, um novo, ou então a gente faz uma inovação daqueles produtos já existentes. Quando a gente fala produtos aqui, entende-se também alguns sistemas, algumas ferramentas de trabalho. Processo. O que é um processo também? Usados na execução das atividades. Então, quando a gente fala em processo, é a maneira que eu executo uma atividade. O passo a passo, o fluxo de trabalho. Então, um workflow é um processo. E também no sentido da informação e da comunicação. Para quê? Utilizados para adquirir, tratar, processar, armazenar, distribuir e comunicar a informação. Então, quando a gente está falando em informação, é uma área também da tecnologia bastante envolvida aí na evolução. Tudo bem? Pessoal, é importante a gente perceber que a área da tecnologia em si envolve tudo que tem de experiência sua. Vamos dizer o seguinte, imaginem que no dia a dia de vocês têm um sistema e aí esse sistema está sendo usado para registrar os dados, né, os lançamentos contábeis. Qual que é a melhor maneira de se efetuar o lançamento contábil? Então, vamos imaginar que nós estamos numa situação atual de digitação desses lançamentos através da digitação manual. Eu estou lendo um documento, eu tenho um papel em mãos e faço essa digitação manual. A partir do momento que muitas vezes eu mudo o processo, daí vem aquele item lá na área da tecnologia, na área do processo, então eu posso estar modificando o processo. Em alguns pontos, a gente percebeu que isso evoluiu rapidamente, fazendo o quê? A digitação não é feita mais pela área da contabilidade. Aquelas informações, elas já vêm pelo sistema, por exemplo, o sistema do estoque. Então, a partir do momento que eu tenho uma nota fiscal lá no estoque, a parte dos dados de estoque, ela já vem integrada para a área da contabilidade, já num processamento, ou seja, numa transformação. E é uma integração entre o controle de estoque, que é um departamento funcional estoque, para o departamento funcional contabilidade. Então, essa integração, houve, então, uma melhoria no processo da digitação, ou seja, da captura da informação e o registro na contabilidade como um lançamento contábil. Isso pode acontecer também um pouco mais além. Através da nota fiscal eletrônica, você sabe, né, você percebe que nem mesmo os dados eles não são mais digitados ou fazendo input pelo departamento de estoque ou de compras. Eles já vêm automaticamente direto lá da Secretaria da Fazenda e etc. Ok? Então, é a facilidade que a gente tem quando se usa a tecnologia e assim por diante. Esse é só um exemplo para você perceber como que anda, né? Como é que se evolui rapidamente a tecnologia. Vamos para o próximo slide, vamos responder essa pergunta, até para a gente entender por que a gente utiliza os sistemas de informações, né? Você como uma pessoa que gerencia, tem uma gestão da informação, sempre está inovando e sempre está pensando em como melhorar o teu sistema, como melhorar os teus controles, a gente percebe o seguinte, ó, nas organizações, no âmbito mundial, houve uma evolução no ambiente empresarial eu diria que essas 4 causas aqui não são, eu não diria assim que são as mais importantes, mas como a gente vê, são aquelas que alavancaram com maior rapidez, né? Principalmente no ano 2000 para cá, a gente viu a emergência na economia global. Significa que as empresas, elas não estão mais numa economia local.
Eu não tenho mais uma necessidade para atender um cliente na minha rua, na minha cidade. Mas sim, a economia ela é global. Eu continuo atendendo o meu cliente local, mas também eu atendo globalmente. Isso torna fácil, ao mesmo tempo se torna mais competitivo, porque eu estou competindo com uma empresa da Inglaterra, estou competindo com uma empresa lá do Japão. Então, isso faz com que os sistemas de informações possa suportar na sua empresa ou nas outras, né, onde você perceber que existe o tratamento da informação, ela se torna, assim, basicamente necessário. Tudo bem? Continuando no slide, também um outro ponto que a gente vê como motivo para a utilização do sistema de informação é a transformação das economias industriais, né? Principalmente aí quando a gente percebe que hoje você não tem mais aqueles produtos que são produtos específicos, ou melhor, produtos que viram commodities. Eu crio um produto e fico anos e anos utilizando ou então vendendo o mesmo produto. Hoje não é mais assim. Hoje, a cada momento, o ciclo de vida de um produto ele é muito curto. Um celular, por exemplo, em 6 meses, em 4 meses, ele se torna praticamente obsoleto. Tem pessoas que julgam, ou então consideram um celular com 4, 5 meses, 6 meses, ele se torna já obsoleto. Então, o ciclo de vida é muito curto, significa que, à medida que eu preciso de novos produtos, a empresa também precisa estar trabalhando com um sistema de informações exatamente para suportar isso, para tomada de decisão em construir novos produtos ou novos serviços. Continuando no slide ainda, transformação da empresa em si, aí a parte interna, né? Você que está internamente na empresa, será que está preparado para toda essa transformação? Aqui, a empresa tem que lançar a mão da descentralização, da colaboração. Então, todos os departamentos devem estar relacionados para poder tomar a decisão mais rapidamente possível e fazer com que a empresa se transforme numa empresa competitiva. Na questão da empresa digital, é exatamente o ponto em que o próprio sistema de informação vai trazer uma agilidade muito grande através da informação digital. Não é mais a informação no papel, onde eu tenho que fazer uma leitura para entendimento. Essa informação, digitalmente, ele vai estar disponível para as pessoas, né, mas que as pessoas que têm acesso, que podem acessar essa informação instantaneamente. Hoje, uma comunicação através da era digital, você sabe, né, que a gente tem isso num departamento, na empresa toda, em todas as filiais, isso instantaneamente. Isso é muito importante no sistema de informação. Agora a gente tem mais um vídeo só para você entender como que o sistema de informação pode ser um valor de bem, né, vamos falar assim, um valor agregado para o produto, o serviço na sua empresa. Foi revogada hoje a lei da oferta e da procura. Que notícia, hein? Alguma novidade para você? Não? Aliás, várias outras leis econômicas estão sendo revogadas nestes tempos de grandes transformações. O que está acontecendo? É que o bem econômico mais valioso hoje em dia, o bem mais importante, não se comporta como os outros de antigamente. Ele é rebelde. Ele não, ela é a senhorita informação. O bem econômico, a commodity dos últimos tempos, certo? Pois a bichinha é expansível. Isso quer dizer, quanto mais você usa, mais ela cresce. Já pensou se carro fosse assim? Você compraria um carro de 2 portas e de 8 válvulas. E conforme você fosse usando, ele iria melhorando para 4 portas, para 16 válvulas. Informação é assim, vai melhorando com o uso, igual panela velha. A danada da informação, ela é difusiva. Sabe o que é? Não dá para guardar em cofre, ela vaza. E quanto mais sofisticada, mais ela vaza, igual fofoca. Quanto maior a fofoca, mais rápido todo mundo fica sabendo, não é? Assim, pois é. Você já percebeu que o ouro não substitui a prata? A soja não substitui o petróleo? Mas a informação substitui até gente. Você viu, por acaso, o malote com dinheiro que chegou do exterior nas bolsas de valores hoje? Não viu? Não chegou dinheiro, chegou informação. Substituindo o dinheiro. Será que esse dinheiro existe? Ou é só informação?
Ela não precisa de porto, nem de estrada, nem de avião, porque são transportes muito lentos para ela. Desconhece as fronteiras físicas e transita numa velocidade parecida com a da luz. Não tem passaporte e não reconhece os muros. Por que você acha que aquele muro foi derrubado? Porque não barrava o que tem importância hoje. Ele ficou inútil. E para desespero de todas as leis econômicas, esta senhorita informação não admite ser trocada por nada. Só topa ser partilhada. Quando eu compro o seu carro, você fica sem ele. Mas quando eu compro uma informação de você, nós dois ficamos com ela e você ainda por cima com o meu dinheiro. Entendeu? Porque aquele cara é o homem mais rico do mundo. Enquanto a demanda é pequena por uma informação, ela é muito cara. Mas quando todo mundo resolve comprar, fica barata igual chuchu na safra. Mas é que aí, quando todo mundo quer essa informação, ela já é sucata. É que surgiu outra mais importante do que essa e que poucos querem. A tal lei, portanto, foi mais ou menos revogada. E por isso não mereceu até hoje uma edição extraordinária do Conta Corrente. Tchau. Bom, quanto à informação, você percebeu que ela é realmente muito rápida. Ao mesmo tempo, pode ser importante, pode ser tão importante ou, ao mesmo tempo, pode ser vulnerável, então, né, que não vale nada. Então, isso é informação. Como tratar um bem como esse? Continuando aqui, a gente tem no próximo slide, um administrador eficaz, ou seja, você talvez, né? Você aí que quer trabalhar na sua área de negócio, deve entender que a informação é um recurso organizacional mais precioso. Esses são dados contextualizados. Os dados normalmente são contextualizados e são gerados quando são carregados e significativos, tá? Por quê? Cada departamento, cada função que você tem na organização, aquele dado tem a importância de acordo com o departamento funcional ou então a área que está se trabalhando. Muitas vezes a gente tem um dado que é importante para o departamento de compras, mas ele não é tão importante para o departamento de vendas e assim por diante. Agora a gente vai ver aqui no próximo slide exatamente essa transformação que a gente tem normalmente em relação a dado. Então, quando a gente fala dado ou informação, vamos para a diferença. Compreensão das relações entre dado e informação e depois informação para o conhecimento. Eu diria o seguinte, né? Tudo que é dado, muitas vezes são informação também. Agora, nem todas as informações passam a ser um puro dado. Por quê? Quando eu tenho uma informação, através dela eu consigo tomar uma decisão. Vamos imaginar o seguinte, um exemplo bem simples, né? Eu tenho lá 10%, é um simples dado. Mas a partir do momento que é 10, eu tenho o próprio número 10%, porém está relacionado a uma quantidade de vendas aumentada ou diminuída num período, ou seja, num mês, significa que eu tenho uma informação. Então, sempre existe uma associação de dados para que aquela informação se torne significativa. E aí, por que conhecimento? Porque a partir dessa informação, dizendo que 10% da venda caíram no último mês, significa que eu preciso tomar uma decisão. E aí vem o conhecimento em si. A partir da experiência que a gente tem, a vivência que a gente tem do nosso negócio, ou a gente faz uma promoção, ou a gente vai descobrir qual é a causa dessa queda de vendas. Então, é assim que a gente sempre vai trabalhar com dado, informação e conhecimento, basicamente nessa ordem. Continuando aqui, a tipologia da informação na organização, a gente sempre está pensando em níveis, categorias e do ponto de vista organizacional, do ponto de vista estrutural. No sistema de informação, a gente tem isso. Os níveis institucional são os estratégicos na área da direção do executivo, na área gerencial ou intermediário e na área transacional, que é operacional. Nas categorias, a gente tem os formais, que são os formalizados, documentados, os informais, que é verbal, muitas vezes que são trocas de informações pessoais, e aqui do ponto de vista organizacional, as estruturadas, que são da área da tecnologia da informação, estão estruturadas normalmente em bancos de dados centralizados, e a não estruturada são aquelas informações que eu tenho ela
quase que formal, porém ela não tem uma estrutura definida para a gente fazer o tratamento adequado em sistema de informações. Continuando aqui, o valor da informação na organização tem um valor altamente significativo e pode representar grande poder para quem possui. Quem domina essa informação, ela passa a ser importante. São coletadas e aprendidas ao longo do tempo. Então, isso depende de quem? Dos registros que a gente comentou no início da aula, né? Então, todos os registros de fatos e ocorrências, elas são coletadas naquele sistema de informação. Isso a gente já está pensando na informação estruturada e na informação dentro de um sistema de informação. Na medida em que a mesma se firma, ou seja, ela se consolida num sistema, né, qualquer atividade pode ser elaborada com um custo menor e os recursos maximizados com o tempo reduzido. Então, sempre trazendo aí resultados melhores ao longo do tempo. Essa relação de leis da informação, além dessas eu tenho outras, mas basicamente essas são as mais importantes, chamadas lá leis da informação. Eu diria o seguinte, ela é compartilhável. Eu posso compartilhar uma informação, mas eu não perco. 2 ou 3 ou milhares de pessoas podem compartilhar a mesma informação. E o valor acaba aumentando com o uso, desde que essa informação tenha um significado importante para a área dos negócios. Ela é perecível. Um dado que vale muito hoje, muitas vezes, né, amanhã já não vale mais, ou então em um ano acaba não tendo valor. E o seu valor aumenta com a precisão, significa que quanto mais precisa, quanto mais detalhada, por exemplo, se for 10,1% é um significado. Se eu tenho 105,105%, significa que tem uma precisão maior. Seu valor aumenta com a integração da informação, ou seja, integração entre sistemas também, tanto interno da organização ou até mesmo com fornecedores, com clientes, que é a área externa. Muita informação não é necessariamente melhor. Significa que a qualidade da informação não é pela quantidade, e sim pela precisão e também pelo uso significativo da informação para aquela função, para aquela organização. E a informação se multiplica. À medida que essa informação se multiplica, eu consigo ter maior valor na organização em função dos registros que a gente tem no dia a dia. Vamos lá. A informação é o bem mais precioso da empresa, segundo Peter Drucker. Vamos para o slide só para a gente conferir ali. Então, a informação é bem mais precioso de uma empresa. Isso, quem fala, né, é a pessoa que mais entende da gestão de informação. Então, a gente sabe que uma informação bem gerenciada significa que ela pode ter valor, sim, desde que aquela informação tenha um contexto adequado para a nossa situação. Se eu tenho um dado, por exemplo, data de entrada do produto, qual é o produto, o valor unitário do produto, qual é a classificação fiscal dessa transação, significa que essa informação acaba sendo valiosa. Sem essa informação, eu acabo não tendo o registro, eu também não consigo nem alavancar, nem prosseguir com o meu procedimento e muito menos tomar uma decisão futura em relação a impostos, em relação a novos investimentos e assim por diante. Por isso é importante saber que a informação ela é valiosa dentro da organização. Continuando mais um conceito aqui, segundo Loudon, né, que é um dos experts em sistema de informação, ele diz o seguinte: o que é sistema de informação? É um conjunto de partes que integram entre si, sempre tem uma integração entre entrada, processo e saída, né, de forma ordenada, a fim de atingir um objetivo comum e trazer resultados, no caso, para a organização. Mais um conceito aqui, complementando aqui também, né? Um conjunto de componentes interrelacionados que coleta ou recupera. Então, coleta de dados e informações, processa, armazena, distribui,
as informações destinadas a apoiar a tomada de decisão. Então, mais um ponto aqui em relação à tomada de decisão para o controle de uma organização. Aqui nesse diagrama, é importante a gente perceber, eu gosto de mostrar esse diagrama, porque aqui mostra como que o ambiente organizacional, a sua empresa ou qualquer instituição, ela pode trabalhar, né, com as informações. Vamos dizer o seguinte, olha, eu não tenho fornecedor, tudo bem, mas eu tenho clientes, talvez, eu tenho talvez os concorrentes, com certeza, né, todas as empresas têm concorrentes. Aqueles acionistas, onde que eles ficam? Quais informações que eles precisam? Uns relatórios posicionais, né? Relatórios gerenciais, relatórios de balance scorecard, ou seja, todos os indicadores estão sendo mostrados para os acionistas em relação à evolução e apuração da empresa. Então, é importante saber que todas as pessoas envolvidas, elas estão relacionadas com o sistema de informação. E esse sistema de informação, o que ele faz? Basicamente, ele tem 4 passos, né? Eu diria, tem uma entrada de dados, sempre tratando a entrada de dados, fazendo a estruturação dela, eu posso estar processando, classificando, organizando e calculando, basicamente são as funções de um sistema de informação, que vai me gerar lá uma saída, vai me gerar informação novamente, vai gerar também uma necessidade de quê? De alteração, talvez, que é chamado de feedback. O feedback é aquele retorno que se tem para que a minha entrada possa ser modificada. Se eu tenho um processo, aquele processo existe, posso ser melhorado? Posso. Então, essa realimentação, chamada de feedback, é dada, então, em sistema de informação também. Então, esse diagrama é bem bacana para você perceber que todos os processos estão dentro do sistema de informação e todas as partes interessadas de uma organização, elas gerenciam, ela acessa, ela recupera essa informação ou então ela é fonte de informação para o próprio sistema de informações. Mais um diagrama aqui para a gente perceber quais são as partes, né, dos sistemas de informação quando a gente fala em sistemas computacionais. Vou expandir todos os pontos aqui. Eu diria que, basicamente, os recursos computacionais, eles vêm do hardware, que é a parte mais física, né, que é da infraestrutura local, a parte da rede, que é a parte das comunicações entre departamento, entre sistemas, inclusive a rede mundial. Os dados que normalmente estão em bancos de dados ou estão em planilhas, são dados que foram tratados e estruturados e fazem realmente parte lá do nosso sistema de informação. E o software, que são toda a parte de programas. E o software, ele, basicamente, a gente vai ver logo mais à frente, que são divididos entre software básico e software aplicativos. E por fim aqui, mas eu diria o mais importante, são as pessoas. Estas pessoas são aquelas partes interessadas que a gente viu no diagrama anterior e também você. Você faz parte desse componente. Apesar da gente estar falando em sistemas computacionais, não significa que eu tenho somente software, hardware, né, ou parte de computadores, servidores, a parte de sistemas operacionais Windows ou Linux, acesso à internet, o cloud computing, são todos recursos computacionais. Mas sem as pessoas que têm a inteligência, que têm o conhecimento, que fazem parte do corpo também de um todo, né, que é dos sistemas de informações, ele é a parte mais importante, porque são as pessoas que decidem de como que o sistema de informação está e de como que ele pode evoluir, pode ser melhorado. Continuando, mais um diagrama aqui para a gente perceber como que o sistema computacional, no caso, ele está distribuído. Na parte da administração, eu diria o seguinte, é o domínio, né, do processo e principalmente aqui das regras de negócio. Será que sem conhecer as regras de negócio eu consigo pensar num sistema de informação? Não.
Porque todos os negócios estão baseados em regras, que são as habilidades que a gente tem e a competência que a gente tem para que os sistemas possam trazer resultado. Quando a gente fala em tecnologia, aqui basicamente são a parte computacional, que vem as ferramentas em si. E a organizacional, ou seja, a estrutura da organização, são os processos, né? Processos em si são a parte do workflow, né? É o fluxo de trabalho que a gente tem sempre de forma organizada. E aqui em tecnologia, sim, que a gente tem os sistemas de informações, porque a partir do que a gente tem de regra de negócio, a gente vai conseguir trazer aqui para o sistema de informação, baseado também no meu processo, nas minhas atividades pré-definidas. Isso traz o quê? Traz a solução para a empresa. Então, no final, a gente tem algumas soluções, no mínimo alternativas, bem aplicáveis para que a organização tenha resultado satisfatório no sentido de tomada de decisão, no sentido de inovação, no sentido de alguma informação que possamos utilizar estrategicamente ou, no mínimo, gerencialmente, né, para tomar de decisão ou então para melhorar os nossos processos e atender melhor os clientes. Continuando aqui, no próximo slide, a gente tem o seguinte, ó, empresas versus sistemas de informação. Como é que se dá esse casamento, né? É uma solução organizacional e administrativa baseada em tecnologia da informação e também um desafio imposto pelo ambiente. O que é capacitação em sistemas de informação? Significa compreensão ampla sobre como as organizações e indivíduos utilizam o sistema de informação e também o conhecimento básico sobre os computadores. Aqui, então, nós temos a união entre as regras de negócio, que é conhecimento amplo do que a empresa faz, juntando lá com os nossos computadores, que são os hardware, software, rede e tudo mais. Por isso, então, a empresa ela utiliza o sistema de informação dessa forma. Você, como integrante de uma organização, com certeza tem que estar capacitado com isso. Quando a gente fala em capacitação em computadores, significa aquela parte da tecnologia da informação existente, né, que tem como foco trazer a tecnologia para ser aplicada na organização. Todos os recursos tecnológicos são imprescindíveis, no caso, para ser utilizado na organização. E quais são os tipos de sistema de informação? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por que a gente precisa entender dos tipos de sistema de informação? Basicamente, os tipos de sistemas, eles têm uma função mais aplicada para um fim. Então, isso se dá pelo nível organizacional. Então, cada tipo de sistema de informação, ele pode ser aplicado melhor no nível organizacional. Quando a gente fala em nível organizacional, é basicamente operacional, gerencial e estratégico. Vamos para o nosso slide. Vou mostrar para você, então, quando a gente fala em sistema de processamento transacional ou de transações, ele está a nível operacional. Vou mostrar um gráfico aqui, só para você perceber. Quando a gente fala em nível operacional, a gente está na base da pirâmide da organização. Então, são todas as transações aqui de lançamento, por exemplo, das ocorrências de recebimento de mercadoria ou então lançamento de uma nota fiscal. E quando a gente fala aqui a nível estratégico, ou melhor dizendo, aqui a nível gerencial ou intermediário, a gente tem então o sistema chamado aí de SIG ou sistema de SAD, que é apoio à decisão. Então, esses dois aqui estão a nível gerencial. Esse operacional, ele está para sistema de processamento transacional, enquanto que o nível estratégico, ele é um sistema que é chamado de apoio ao executivo. Então, ele vai atender o nível estratégico da organização em relação estratégico, que é em relação à tomada de decisão praticamente, né? Então, aqui em nível estratégico, eu vou definir uma meta para a empresa e esses sistemas, eles estão consolidando todas as informações operacionais e também todas as informações gerenciais para tomar a decisão nesse nível aqui, que é o nível estratégico.
E o que é um sistema de trabalhadores do conhecimento? Então, são sistemas colaborativos que fazem parte de todos os níveis. Então, aqui nesse nível aqui, eu tenho lá os de colaboração ou nível de conhecimento. E os sistemas de automação de escritório são aqueles que facilitam os trabalhos, as atividades em conjuntos, né? Basicamente também chamado de groupware, ou seja, são sistemas aplicativos que compartilham documento e alguns recursos que podem ser utilizados com várias pessoas ao mesmo tempo. Bom, agora nós temos mais um vídeo para entender qual que é o poder da informação dentro de uma organização. Confira. E principalmente o que eu aprendi é que informação é um dos bens mais valiosos que se tem hoje. Então perceba qual é a importância da informação. E ter informação é poder. Deter a informação é poder. Tanto o poder para dar como o poder para reter a informação é poder. Então, na realidade, tudo isso são coisas intangíveis que fazem parte do nosso dia e nos afetam de uma maneira tremenda. Nos afetam de uma maneira forte demais. Quanto mais a informação, que é o intangível mais valioso que existe. Do Galileu Galilei, eu acho que foi ele que inventou a luneta, né? O telescópio, a luneta, o pessoal comprava aquele treco lá aos montes, todo mundo queria ter lá em Veneza, os caras queriam ter aquela luneta de qualquer jeito. Mas por quê? Para olhar para a Lua? Não, cara. Quem quer estar interessado na Lua? A Lua não dá dinheiro para ninguém. Eles queriam olhar para o mar. Por quê? Para especular no mercado. Olhando para o mar, enxergando mais longe, eles eram capazes de ver bandeiras dos navios que estavam se aproximando. E com isso saber que tipo de mercadoria estava chegando das Índias ou de qualquer outro lugar. E saber como eles iam especular que, opa, vem vindo um navio lá de canela, de cravo, alguma coisa, eu vou especular no mercado do cravo e da canela. Bom, você percebeu que como evoluiu a informação, né? Hoje a gente tem a informação muito mais rápida. E o poder da informação está no seguinte, o quanto mais rápido e quanto mais precisa e na mão certa, ela é mais significativa e mais confiante. É isso que mostra esse vídeo aí, né? Porque muitas vezes a gente tem informação tão demorada e tão, né, não tão precisa, eu fico na dúvida e aí acabo não tomando decisão em função daquela insegurança que a gente tem com base na informação. A gente tem um momento de pergunta, então eu vou dar uma parada aqui, se você tiver qualquer dúvida, pode estar postando no chat para a gente esclarecer. Olá, de volta então. Bom, se tiver qualquer dúvida, pode estar postando aí para a gente ir esclarecendo à medida da aula, tá ok? Vamos lá. Nós temos mais uma definição em relação à tecnologia da informação. Segundo Batista, ele diz assim, ó, como todo e qualquer dispositivo, tá? Então aqui tem um outro item importante porque a gente está falando em TI. A gente está falando em dispositivo, no caso eletrônico, que tem a capacidade de tratar dados ou informação, no caso, tanto de forma sistêmica quanto esporádica. Sistêmica por quê? Porque eu posso ter rotinas automatizadas que automaticamente, ou seja, o próprio sistema pode estar gerando ou pode estar captando, obtendo, capturando a informação. Ou de forma esporádica, porque eu posso ter rotinas semanais, posso ter rotinas mensais e assim por diante. Toda ela independentemente da maneira como ela é aplicada. E um conjunto também, uma outra definição aqui, né? A tecnologia da informação pode ser um conjunto de hardware, software,
banco de dados, redes e telecomunicação. Então, eu não consigo pensar numa tecnologia da informação sem pensar em comunicação, sem pensar em estar distribuindo essa informação para as filiais, sem pensar estar integrando informações da contabilidade com o departamento de vendas, sem estar pensando, sem ter a possibilidade, por exemplo, de saber que o hardware e software estão configurados de acordo com as necessidades do usuário final. Desde, por exemplo, assim, uma data, né? Eu tenho ano, mês, dia, é um dado tão simples, mas ele tem que estar formatado adequadamente, ou no modo português, o novo brasileiro, no caso, ou americano e assim por diante. São detalhes que, na tecnologia da informação, tem que estar bem configurado, né? Para que você possa trazer resultados aí, ok? A gente tem mais um vídeo agora sobre hardware e software. A gente vai para o vídeo, você dá uma olhadinha e, aproveitando, pode estar postando sua dúvida para a gente esclarecer também. Olá, você sabe qual é a diferença entre hardware e software? Provavelmente sim, mas para garantir, vamos começar essa videoaula explicando o que é hardware e o que é software. Esse é um assunto fundamental, básico para nós entendermos a computação. Afinal de contas, é através da junção de um hardware mais um software que a gente pode ter um computador. E o que é um computador, então? Bom, provavelmente você já viu um, né? Eu imagino que você não caiu de outro planeta que agora você já deve ter visto um desses. Esse é um computador, um clássico, certo? Você tem aqui um gabinete, você tem todo o monitor aqui também, certo? Tem teclado, tem mouse. Normalmente isso tudo aqui é conhecido como daí, um computador. Mas não é o único estilo de computador que existe. Esse aqui é outro. E essa entradinha de CD aqui do lado nos dá a dica de que alguma coisa legal aconteceu. Tá vendo esse monitor aqui e esse gabinete? Esses dois viram um. E apenas nessa tela você já tem o computador completo. Esse daqui é um computador portátil, é um notebook, certo? Mais especificamente um MacBook. A gente vai ver qual é a diferença de notebook e MacBook. Esses aqui, embora não costumem ser vistos como computador, eu vou até colocar aqui, ó, são computador também. Tá muito mais para computador do que para telefone. É claro que é um telefone e tal, mas é computador. E outro aparelho mais recente são os tablets. Os tablets. Quem lançou o primeiro tablet foi a Apple, com o iPad, o tablet da Apple. Certo? Esse daí é um exemplo. Não tem teclado, é só uma telinha fininha que você pode usar com os dedos. Bom, tudo isso é computador. E computador não tem jeito. Computador sempre é a junção de duas coisas: um hardware e um software. Certo? Então, hardware e software faz o computador. Mas afinal de contas, o que é o hardware? Bom, ali é um exemplo, né, bem básico em relação aos tipos de computadores que você tem, quais são os mais importantes, mais utilizados. Mas assim, é bom você ficar atento que o computador sempre está evoluindo. Então, qual é a aplicabilidade de um software, de um hardware, ou seja, daquele equipamento, daquele dispositivo eletrônico para a sua realidade? Será que você tem que estar atento? Sim. Apesar da sua atividade ser uma atividade mais administrativa, não é atividade diretamente com a tecnologia, mas você precisa da tecnologia para atender às necessidades do dia a dia. Hoje em dia, muito mais, né? Hoje em dia, atualmente, nós temos aí uma evolução constante e uma exigência, não só na demanda de um cliente, mas numa demanda fiscal. Até porque todos os sistemas estão relacionados com o E, ou seja, o eletrônico, uma nota fiscal eletrônica, um conhecimento de transporte eletrônico, tudo isso está baseado em quê? Na tecnologia da informação. Bom, a gente tem uma pergunta ali, o pessoal diz assim, ó, conhecimento, informação, qual o mais importante, ou os conceitos que confundem, né,
é basicamente isso mesmo. Parece que confunde, mas o mais importante é você entender que um dado, ele é tratado. Então, no momento em que aquele dado ele vem da origem, muitas vezes ele não é tão importante para você naquele momento que ele está lá distante. Mas a partir do momento que ele vem com um determinado tratamento, uma associação com outros dados, ele passa a ser importante. Então, você tem que estar entendendo da regra de negócio, ou seja, da regra de negócio de como fazer o lançamento, de como ler aquele dado para perceber se é um simples dado ou ele passa a ser uma informação. Então, muitas vezes a gente não pode ignorar um dado já no sistema, até porque ele tem que estar consistido, ele é verdadeiro, e aí sim passa a ser importante para você, de acordo com a evolução da informação dentro do sistema de informações. Ele diz uma outra coisa que você pode estar em dúvida, que eu estou percebendo aqui, é o sistema de informação, ele já é muito avançado, né? E que tipo de informação que nós temos? São vários tipos de informação. Então, basicamente, as informações que a gente está falando no dia a dia é para você perceber um pouco mais que são aqueles sistemas que tratam de informações cadastrais, dados numéricos, dados de fatos, de ocorrências do controle de estoque, de vendas, mas existem muitos dados e informações que são importantes para a tomada de decisão. Vamos imaginar o seguinte, né? Se a empresa tem como venda na área eletrônica, eu posso ter vídeos, eu posso ter áudio expondo como que é o meu produto, como que eu utilizo o meu produto. Isso são informações também, são informações que eu diria aí, como o pessoal está na dúvida, são dados avançados, sim. Então, como aplicar isso? Isso faz parte do meu software, do meu hardware, por quê? Muitas vezes o meu hardware, ele tem possibilidade de ouvir um áudio e veicular um vídeo, mas muitas vezes está faltando lá a parte de software. Software qual? Um plugin ou então um driver que não faz com que aquele vídeo rode. Então, essa compatibilidade, você talvez não seja da área de TI, mas você sabe que existe isso, você tem que pedir ou então saber delegar qual é a área que vai demandar isso, ou então qual é a área que também vai suportar, vai oferecer esse recurso para que você possa dar um treinamento, né, para o teu funcionário, ou então para os teus colegas, ou para quem está sendo contratado, ou para um cliente, ou para um parceiro de negócio. Então, tudo isso é importante você saber, sim. Tá ok? Outra coisa, sistemas contábeis, não operacionais, estratégicos ou gerenciais, tudo isso são importantes. Todos os sistemas têm níveis, inclusive o sistema contábil. O sistema contábil, ele nem nasce na contabilidade. Como eu falei no início da aula, a contabilidade pode estar configurando para que aquelas informações lá na área operacional, ou seja, no nível operacional, lá embaixo, ele possa já sendo alimentado para a contabilidade. Aí, estrategicamente, eu posso tomar uma decisão em relação, por exemplo, a como que a empresa deve fazer, né, a contribuição social, como que ela está, qual o enquadramento jurídico fiscal ela está e assim por diante. E a nível gerencial intermediário, eu posso estar gerenciando quantas informações estão vindo no momento, qual que é o meu tamanho de banco de dados e como que eu preciso alterar ou então evoluir o meu sistema e assim por diante. Então, todas as informações são a nível operacional, a nível estratégico e a nível gerencial. Dando continuidade aqui, nós temos no slide aqui o seguinte, olha, recurso de hardware é um equipamento eletrônico que possui capacidade de manipular enorme quantidade de informação. Então, a sua função é receber os dados de entrada e executar o processamento. Basicamente, é aquilo que a gente viu no gráfico anterior, falando da tecnologia da informação, utilizando a entrada, né, a entrada para o processamento, o tratamento de dados e as saídas. Isso se dá através do hardware e do software, tá ok? A gente tem também alguns itens aqui, né,
para você assistir, são vídeos curtos para você entrar lá, acessar, né? Falando da primeira geração, como é que era, segunda geração, terceira e quarta geração. Então, fica aí um dado para você estar conhecendo um pouco mais sobre a evolução e sobre a história da tecnologia da informação. Continuando, classificação dos computadores. Então, você viu já no vídeo um pouquinho, né? Mas os computadores têm a nível pessoal, principalmente hoje em dia o smartphone, né? Apesar de ser um telefone celular, é considerado também um computador hoje. De redes, que é aquelas conexões que tem a rede local, por exemplo, né? Dentro da sua organização, onde você já trabalha lá, você tem lá uma comunicação dos computadores em rede. Os portáteis são os computadores notebook, que eles podem estar conectados na rede também. E a estação de trabalho são workstation. Esses daqui são normalmente utilizados pelos engenheiros. Ele é praticamente como se fosse um notebook, mas que tem um poder de processamento maior e que conseguem fazer gráficos, fazer um banco de dados também e assim por diante. Computador de médio porte são aqueles computadores utilizados normalmente em universidades, em empresas, né, que são normalmente servidores também. E o mainframe, que são aqueles utilizados para um volume muito grande de informação e eu tenho grande número de usuário. Então, eu tenho aqui volume grande de informação também para usuários, para muitos usuários, né? Os bancos, normalmente, eles utilizam um mainframe. Por quê? Eu utilizo um volume de transação muito grande de informações. Eu diria assim, mais de 1 milhão de dados sendo cadastrados por hora, né? E os supercomputadores? Aqui são aqueles utilizados para sistemas complexos, principalmente aqueles de missão crítica, né? Ou então de previsão do tempo, na qual eu tenho cruzamento de muitas informações ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso? São supercomputadores. Muitas vezes eu tenho vários computadores interligados com vários processadores para dar suporte aí, para dar um resultado rápido em relação a uma informação. A gente tem mais um vídeo aqui, vamos dar uma olhada em relação a como que você percebe aí a tecnologia do futuro. A que ponto chegamos? O computador e o homem se comunicando por telepatia? É quase isso. Com uma câmera, a máquina enxerga os nossos movimentos e responde, seja para informar a previsão do tempo ou fazer propaganda. A relação entre homens e máquinas é cada vez mais natural, mais inteligente. O fabricante diz que até o incômodo controle remoto vai acabar. As televisões vão ser comandadas por gestos. A mão para cima muda o volume, para a direita avança um canal e assim por diante. A tecnologia muda os nossos gestos, se infiltra em nossa rotina e ajuda até a espantar a solidão de quem vive hoje como muitos viverão no futuro. Com internet sem fio de graça, todo mundo aqui trocou o silêncio de casa ou da empresa pela agitação do restaurante. Tem salada de informações, chá com pesquisa e reunião de trabalho com café expresso. A empresa de Cristina, por exemplo, decidiu poupar dinheiro com o escritório. Ela traz o computador, o celular e esquece da vida. Almoço e janto aqui. É chato trabalhar de casa. E eu faço isso 2 ou 3 vezes por semana. Do outro lado da rua, a escritora deu uma paradinha para conversar pela internet. Neste café, a mesa computador quer substituir o jornal de papel. Quase 50% dos americanos já acessam a rede em alta velocidade. Mais de 300 cidades, como São Francisco, oferecem ou estão instalando o serviço de internet sem fio, de graça e para toda a população. Em breve, em alguns lugares, esse acesso vai ser oferecido também para quem estiver em ônibus e metrôs. Mas afinal, agora que o futuro se aproxima, como organizar essas informações? Quem vai guardar os nossos segredos digitais? Centros de dados são lugares extremamente protegidos e sombrios. Ventania para esfriar o cérebro quente de milhares de máquinas, jaula e cadeado para proteger os tesouros digitais. São esses computadores os servidores que...
Oi, vocês podem perceber aí, né, que a evolução da informática, ou seja, do recurso computacional, ele é bem avançado, bem diversificado para ser utilizado não só como na organização, mas para a vida pessoal também. Então, esses daí são alguns exemplos, né? Você pode estar pesquisando um pouco mais para entender qual que é a evolução e qual é a alternativa mais adequada para o seu dia a dia. Vamos continuar nossa aula. A gente tem mais uma definição aqui importante para você. A palavra software. Vamos para o slide? Software significa o seguinte, né? São instruções. Então, quando o pessoal fala em programas, em programação, exatamente são as linhas codificadas, que são aquelas instruções que controlam a operação de um computador. Então, através daqueles comandos que o programador utiliza lá, eu consigo controlar o que o computador faz. O que o computador tem que imprimir, qual é a operação ou qual é o dado, qual o relatório que ele tem que imprimir, através de uma operação do próprio sistema. Esse sistema pode ser um sistema seu, um sistema da contabilidade, um sistema do financeiro, ou a integração entre um sistema e outro. Mais uma definição aqui diz o seguinte, ó, sem o software, o hardware de computador não poderia executar as tarefas que associamos a ele, tá ok? Então, o software sempre ele é a parte inteligente, é a parte que faz com que o hardware trabalhe, né? Ok? Ele está dividido em dois níveis, em dois tipos de software. São os sistemas chamados básicos e os sistemas chamados aplicativos ou aplicações. Quando a gente fala em sistemas básicos, são aqueles que gerenciam os computadores. Então, tanto rede ou como a própria CPU, ele é gerenciado pelo software básico. Um software básico, para você perceber, é o software, por exemplo, o Android. Quando você está com o seu celular na mão, ele tem um software básico, sim. É o sistema operacional dele, Android. Quando você está num desktop, ele pode ser um Linux, pode ser um Unix, pode ser um Windows, ou seja, tem vários softwares básicos. Além desse software básico, tem alguns recursos adicionais que também são considerados software básico. Aqueles aplicativos são aplicativos também da mesma forma que a gente vê no telefone celular, a gente tem também nos computadores desktop, né, que é aqueles que você utiliza, notebook, ou sistemas mesmo que são os sistemas de informações. Esses sistemas de informações estão classificados como software aplicativo. Por exemplo, o departamento de compras tem lá o sistema de compra, sistema de pedido para o fornecedor, ou sistema contábil, sistema de apuração de resultado, pode ser um aplicativo, e assim por diante. Esses são utilizados principalmente, né, pelos usuários finais. Os usuários finais são aqueles que têm aquela interação com o computador através dos softwares aplicativos. Continuando aqui, quais são as classificações que eu tenho também de softwares básicos? São aqueles programas gerenciadores, sistemas operacionais, utilitários de sistema, gerenciadores de arquivo, por exemplo, utilitários de impressora, ou monitores de desempenho ou de segurança, aqui os chamados firewall, né? Ou antivírus também, são todos esses sistemas aí que dão suporte para os computadores estarem funcionando, né? A rede de computadores estarem funcionando para o que a gente precisa como usuário final. E os programas de desenvolvimento de sistemas são aqueles de tradutores de linguagem de programa, que é aquelas instruções que a gente falou agora há pouco, em que o programador ele desenvolve, faz uma codificação e o programa ele é traduzido para que o sistema computacional possa executar. Ou editores e ferramentas de programação também são aqueles ambientes de desenvolvimento do sistema que talvez você não conheça, mas saiba que todos os desenvolvedores eles utilizam um editor de texto para fazer lá a sua codificação e, ao mesmo tempo, utilizam um ambiente de desenvolvimento de programas ou ambiente de desenvolvimento de software para que ele seja, né, distribuído para você utilizar.
Mais alguns exemplos de software aplicativo. Vamos lá, planilhas, textos, né? O que são planilhas eletrônicas? São aquelas, normalmente aqui a gente conhece como Excel, né? Ou então outro tipo de planilha eletrônica, ou editores de texto, que são de finalidades gerais, eu diria assim, né? Tanto para produção textual, que você está fazendo aí como aluno, ou então para classificação, talvez, de uma pesquisa que você está fazendo como especialização. Você que vai fazer o mestrado, então você pode estar usando aí a planilha eletrônica para fazer gráficos, isso é muito bacana, tá ok? Entre outros aqui, programas aplicativos, nós temos a editoração eletrônica, que são algumas editorações em relação à imagem, ou som também, tem alguns aplicativos de forma, né, de músicas, etc. E os gerenciadores de bancos de dados, chamados aqui de SGBD. Esses são bastante utilizados para suportar os bancos de dados nos nossos sistemas de informações. Chamados Groupwares, são os tipos de aplicativos que dão suporte a várias pessoas ao mesmo tempo. Inclusive, por exemplo, planilhas eletrônicas. Eu consigo utilizar uma planilha eletrônica, né, num Groupware? Sim, eu consigo compartilhar a minha edição de uma planilha diretamente com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso, como exemplo, nós temos lá o Google Docs, né, ou então outros aplicativos direcionados para esse tipo de função. Programas aplicativos específicos. Aí significa que eu tenho algo especial ou então algo que eu tenho como uma solução direta para quê? Por exemplo, contabilidade, gerenciamento de vendas, comércio eletrônico, a parte comercial, só que aqui é para a internet, né? Ou um software, por exemplo, educacional ou de entretenimento, são todos eles considerados aplicativos específicos. Tudo bem? Então, ali você consegue aí perceber como que esses sistemas são mais utilizados. Será que você consegue perceber quais são os sistemas aplicativos que você se envolve no dia a dia? Se você tiver algum exemplo, pode estar mandando para a gente poder compartilhar com os outros colegas, né, no dia a dia. Qual é um aplicativo que você poderia estar utilizando, chamado aí de aplicativo específico? Ok? Vamos lá. Continuando, nós temos um material complementar para você entender mais um pouco sobre hardware e software. Vamos acessar esses vídeos, né? O que é um hardware também tem mais especificamente nesse vídeo também. Tá ok? Vamos lá, continuando, nós temos aqui gerenciamento de dados. Você sabe o que é um gerenciamento de dados? Bom, sem os dados, ou seja, sem os dados e capacidade de processá-lo, uma organização não seria capaz de implementar o sucesso a maior parte dos seus negócios. Eu diria o seguinte: tudo que a gente está trabalhando em relação a um sistema significa o seguinte: eu faço a coleta de dados, eu faço a transformação ou associação de vários dados e passo a ter uma informação, e essa informação se torna útil para o sucesso do meu negócio. O que é sucesso do meu negócio? Vamos pensar o seguinte: se eu estou numa organização e preciso fazer vendas de produto, quanto mais produto eu vender, ou pelo menos eu tenho uma meta de venda de produtos, se eu tenho uma meta para 10 mil unidades no mês, significa que se eu atingir 10 mil unidades nesse mês, eu vou ter sucesso no meu negócio. Agora, para desencadear as atividades necessárias para que eu consiga atingir essa meta, significa que eu preciso de ter alguns dados. Primeiro, qual que é o meu processo de utilização, né, do dia a dia, das minhas atividades, do meu processo e todas as tarefas envolvidas para eu conseguir atingir a meta das 10 mil unidades de venda? Eu preciso ter algumas coisas. Por exemplo, se eu tenho estoque, se eu tenho fornecedor, se eu tenho logística para entregar, porque não basta eu vender 10 mil unidades e o meu cliente ficar insatisfeito, ou por prazo de entrega, ou por condições de pagamento, e alguma coisa relacionada, né, à venda em si e à satisfação do meu cliente.
Então, todos esses processos significa estar computado e estar sendo tratado pelo sistema de informação. Por isso que a gente diz, sem os dados, como é que eu vou conseguir decidir e como é que eu vou atingir o meu sucesso? Qualquer meta que eu possa estabelecer para um sucesso do meu negócio significa que eu dependo também das informações que eu tenho e dos dados que eu vou coletar à medida que esse mês vai transcorrendo, mas baseado sempre no histórico. Se eu estou tomando essa decisão estratégica, significa que eu tive dados históricos anteriores para possibilitar, então, esse desafio. Se eu não tenho como base segurança de que a minha equipe de venda, meus fornecedores, meu estoque, meus compradores e tudo mais, né? Inclusive o departamento financeiro, se não está preparado para essa quantidade de unidades a serem vendidas, eu não posso fazer esse desafio, ok? Continuando ali no mesmo slide, ela não seria também capaz de processar tarefas do dia a dia, produzindo assim informações de apoio à tomada de decisão. Então, significa gerenciamento de dados, significa ter, então, esse controle, a possibilidade de que eu tenho o domínio de todas as áreas para que eu possa, então, conseguir atingir esse sucesso. Quando a gente fala em gerenciamento de dados, significa que, na área computacional, né, significa que o meu banco de dados está com os dados estruturados. Lembra que a gente falou na visão organizacional, eu tenho dados não estruturados e estruturados. Quando eu tenho dados não estruturados, significa que a minha data, por exemplo, data de compra, eu não tenho ela estruturada. Quando que eu vou saber se essa data é realmente a data de compra? Nunca. Então, cada informação que eu tenho, ou seja, cada dado que eu tenho, ele tem que estar estruturado. A partir desse momento, então, eu consigo fazer esse gerenciamento daquele dado que eu fiz, data de compra, ou data de venda, ou data de entrega do produto, e assim por diante. Tudo bem? Agora a gente está no momento de perguntas. Se você tiver qualquer dúvida, pode estar postando para a gente poder compartilhar ou então esclarecer com os demais colegas.
Tudo bem. Olá, a gente teve várias participações, né? Pessoal da Bahia, pessoal de Rondônia, pessoal de Piauí, ou seja, o pessoal está realmente interessado e pelo que eu percebi, tem muita gente ali que já trabalha com o sistema, né? Isso é importante, porque daí o conhecimento que a gente está trocando com vocês, passando para vocês, né? Como um momento aí de diálogo, um momento aí de melhorar o conteúdo e melhorar a informação para você, com certeza é muito mais fácil de você perceber a utilização do sistema do dia a dia, né? O pessoal da Bahia diz assim, ó, o sistema de nuvens, né, ou seja, cloud computing, pode ser considerado groupware? Sim, uma parte sim. O que significa estar num sistema de nuvens? Significa que existe um recurso, lógico, existe lá uma estrutura, uma infraestrutura na qual eu tenho acesso a ela e não fica diretamente na minha empresa. Ou seja, qualquer lugar que esse sistema está instalado, fisicamente, com certeza ele está instalado em algum lugar. E a gente considera isso como computação nas nuvens. Significa que eu tenho acesso e não é diretamente na minha empresa. Aí, a partir desse momento, eu posso ter ali dentro vários tipos de sistema. E posso ter, sim, um sistema do tipo groupware, ou significa que várias pessoas estão compartilhando um dado, uma informação ou um recurso computacional, como se fosse uma planilha, um aplicativo, no caso. Eu posso ter? Com certeza eu posso. Ou, quando a gente fala em cloud computing, não significa somente groupware. Significa que eu posso ter também um banco de dados. Eu posso ter um simples armazenamento, eu posso ter apenas um backup nas nuvens? Posso também. Ou então eu posso ter aplicações, todas elas instaladas nas nuvens. Posso também. Eu não tenho o meu servidor local. Eu tenho, através do cloud computing, tem todo o meu recurso computacional em relação a sistemas, a aplicativos nas nuvens, sim. Todas as filiais, todos os clientes estarão acessando aquele sistema lá nas nuvens. Mais uma pergunta, professor, o software ajuda muito no... não, é uma contribuição que eu estou vendo aqui, ó. O pessoal está dizendo assim que o sistema de contabilidade, ele é bastante utilizado lá na empresa dele, é uma técnica aproveitada para os outros programas. E é bem isso. A partir do momento que eu tenho um sistema de contabilidade na minha organização, com certeza os demais sistemas também poderão estar integrados a ele. Como eu estava comentando no início, né, isso deve acontecer na sua empresa, que é sistema de compras estar alimentando o sistema de contabilidade, sistema de estoque estar alimentando contabilidade, já complementando as informações que eu já tinha colocado no sistema de compras. E assim por diante, né? O próprio sistema financeiro também vai complementar o lançamento do compras, né? Por quê? Quando eu fiz a compras, eu fiz um compromisso de pagamento. E aí no departamento financeiro, quando eu efetuo, ou efetivamente eu faço o pagamento daquele contas a pagar, automaticamente lá na contabilidade eu dou entre aspas, lá eu dou abaixo, ou então eu faço a conciliação daquele lançamento de previsão de pagamento com o pagamento efetivamente realizado. E assim por diante. Isso é muito bacana e vai trazer resultado, produtividade para vocês aí como gestores da contabilidade. Bom, eu fico por aqui, agradeço muito a participação, faço um convite para acessarem o fórum, para acessar novos documentos, né, acessarem os livros didáticos para vocês aprenderem mais, conhecerem mais. E fico aqui também mais um recado. Qualquer dúvida, passem no fórum ou então mande na nossa teleaula para a gente poder esclarecer e discutir mais com vocês. Um grande abraço para vocês.